Vamos lá. Quem lembra o final da história que a gente estava? Os Givonim, não vou agora retomar toda a história, o tempo é curto. Eles exigiram que 7 descendentes do rei Shaul fossem entregues ou fossem assassinados. Então, David Amelech, ele acabou tendo que fazer isso. Ele pegou 7 descendentes do Shaul, entregou na mão desses Givonim, que eram originalmente judeus, e eles mataram eles. E, além disso, tragicamente, penduraram eles no lugar chamado Givat Shaul, e lá eles ficaram pendurados por 7 meses. E aí, vocês perguntaram, afinal, pela Torá, mesmo quando alguém precisava ser pendurado, Deus nos livre, mas alguém foi receber uma pena capital pela Torá, pelo tribunal, ele poderia ficar pendurado até o anoitecer, porque o homem foi criado à imagem de Hashem. Por pior que seja a pessoa que mereceu pena de morte, que para merecer pena de morte e receber a pena de morte no tribunal judaico é uma coisa praticamente impossível. Você tinha que ser um suicida, literalmente, uma pessoa extremamente malvada que queria morrer. Ainda assim, depois que ele recebeu sua pena, na pior das hipóteses, ele ficava pendurado para servir como modelo, exemplo, até o anoitecer. Chegou ao anoitecer, acabou. Ele já fez a parte dele e terminou. Bom, foram 7 meses. E eles ficaram aqui, David Amelech. Eles eram inocentes, coitados. Eles foram e o pior aqui, eles eram inocentes. Mas ainda, e aqui ainda eles estavam pagando, infelizmente, o pecado do povo como um todo. É uma cruz, não é? Não. Não é. Tipo forca. Tipo forca. O desenho que eles têm classicamente daquele homem, etc., não tem nada, tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Os romanos fazem. Ok. Entendeu? Ok, vamos lá. Então, foi uma parte trágica, mas a gente já discutiu um pouco a respeito. Vamos seguir o. Agora, todo o objetivo disso era consertar algo do passado do povo judeu, que todo o povo judeu estava pagando por isso com 3 anos sem chuva. E se isso não se resolvesse, poderia, Deus nos livre, todos acabarem sofrendo com as consequências. Mas qual era o problema? Por que eles fizeram isso? Para recompensar de alguma maneira, ou para demonstrar que o Shaul, o rei, lá, o primeiro rei, tinha matado 7 dessa família dos Givonim de maneira extremamente cruel. E ficou a mancha, ficou a imagem, a impressão de que o povo judeu não está nem aí para os convertidos, que esses Givonim eram convertidos. E agora eles limparam, entre aspas, essa mancha, tudo por ordem do Davi, a gente falou, passou na frente do Arão HaKodesh, etc. É uma história estranha, concordo com vocês, é muito difícil da gente entender por que Hashem permitiu e exigiu, de alguma maneira, que isso acontecesse. Mas o final da história, pelo menos, ele é bonito, de que essa mancha foi limpa, começou a chuva, e causou um impacto muito importante nos outros povos, que eles viram como o povo judeu trata, e assim deveria já ter tratado, os convertidos. E naquele momento, 150 mil idólatras aceitaram um Deus único e acabaram se convertendo ao judaísmo. 150 mil idólatras que estavam por Israel, eles decidiram se converter. Tamanho foi o impacto que isso teve. Então, talvez a ideia é que às vezes, talvez naquele momento muitos queriam se converter, mas talvez estavam com medo que iam ser chamados judeus de segunda categoria. Depois que eles viram isso, então eles falaram, bom, a gente realmente quer virar Yehudi. Como eu falei, está mencionado a mitzvot relativas ao convertido 36 vezes na Torá. Se não é suficiente para alguém, então alguém que se converteu, ele tem que ter um respeito ainda maior, porque ele tem aquele complexo, ele tem aquele, um estranho, ele é um novo, então ele já está se sentindo diferente. A Torá fala, vocês também se converteram, vocês também vieram numa terra estranha, vocês vieram para o Egito como estranhos e depois saíram do Egito, Hashem converteu vocês. Então, Gerim Eitem Beretz Mitzrayim. Então, eles conseguiram limpar isso, e agora tem uma passagem também muito bonita, que havia a mãe de 2 desses príncipes, chamada Ritzpah,
ela era uma concubina do rei Shaul, e ela era uma grande tzadeket. Primeiro, que apesar dela ter perdido, Deus nos livre, lo além, dois dos seus filhos, ela não culpou Davi, não culpou o tribunal, ela aceitou aquilo como um julgamento divino. Para aceitar isso dessa forma, é só alguém de outro nível. Não temos, um ser humano qualquer não consegue. Não só isso, ela ficou, uma vez que eles estavam lá pendurados, de uma maneira extremamente humilhante, mas além disso, eles começam a degradar. E os animais começam a se aproximar. E ela então ficou lá acampada por esses 7 meses, e cada animal que se aproximava, uma ave, etc., ela afugentava. Que ela teve um mérito muito especial por ela delar, ou seja, por um lado ter aceito, por outro lado lidado com a situação que estava naquele momento e fez o melhor possível pela proteção, pela Kedushá, a santidade dos corpos, e ela recebeu um mérito muito grande, e ela mais tarde, David, ficou sabendo dessa mulher, e David Amelech acabou se casando com ela. Então, ela recebeu um grande prêmio, digamos assim, uma grande bondade de Hashem por ela ter feito essa bondade incrível. Não dá para a gente entender tudo que está aqui no Tanakh, são histórias chocantes, mas a Torá conta para a gente alguma lição a gente tem que tirar. Ela era viúva do Shaul, sim. Ela era viúva do Shaul, mas ela era Pilegesh. Ela era Pilegesh, era uma concubina. Então, o que a gente pode tirar? O que a gente pode tirar de prático disso? Número 1, casos muito mais leves que esse, a gente saber aceitar os desígnios de Hashem. Em casos como esse, não tenho que falar. Claro que tem que aceitar de alguma maneira, mas é fácil falar. E a outra coisa é saber lidar com a situação. A situação agora é essa. A situação é que eles já estão mortos. Você pode fugir para a tua casa e se lamentar, ou você pode ver o que eu posso fazer nesse momento. Nesse momento, por mais doloroso que seja, ainda ela tinha o que fazer. Afugentar e manter a dignidade do corpo. Então é muito difícil, mesmo em situações muito, muito mais simples do que essa, a gente aceitar a situação. Enquanto a gente não aceita, a gente não consegue lidar com a situação. Pega, Deus nos livre, alguém que perdeu o seu trabalho. A pessoa perdeu sua fonte de parnassá. Então, e a pessoa, até ele aceitar, ele já perdeu tantas oportunidades. Na hora que aconteceu, se você consegue aceitar, você vai conseguir lidar com as outras coisas. Bom, perdi, o que eu faço agora? Se tem o que fazer ainda, faz. Se não tem o que fazer, você chora. mas sempre tem o que fazer. Mesmo Deus nos livre aqui, tem o Kadesh para fazer, tem reza para fazer. Você pode fazer muita coisa pelo bem da Neshama. Trazer eles de volta não dá mais. Mas você tem que lidar com a situação. Isso é uma analogia com o que está passando agora. Tudo, com o que passa agora, tudo pode ser analogia. Mas pode falar. Então você tem que aceitar essa gente. De quem que está falando? De los que faleceram nesses dias, que mataram. Los sequestrados. Eu estou dizendo o quê? Para as famílias aceitarem? Não, então, por isso eu falei, é muito fácil para mim dizer o que eles têm que aceitar. Por isso eu preferi pegar disso para casos muito, muito mais leves no nosso dia a dia, coisas que acontecem, certo? Perder um trabalho é triste, mas nada perto de Hazel Shalom, perder um parente próximo, né, uma situação trágica como essa. Por isso eu estou falando, no final das contas, tudo vem de Hashem e a pessoa tem que saber aceitar. Mas quem sou eu para poder aqui falar horas, tem que saber aceitar. Você tem que se colocar no lugar da pessoa e dar apoio para a pessoa. A pessoa sozinha, em algum momento, quem sabe, vai conseguir chegar nesse nível de fé minimamente. O que eu estou tentando trazer para a gente é, para nós aqui, Baruch Hashem, estamos bem, estamos saudáveis, mas saber que quando aparece uma situação difícil, primeiro saber enxergar o fato. É isso. Então agora eu consigo lidar. Enquanto você não aceitou, você não consegue lidar com a situação. Faz parte do processo aceitar. Olha, Claro. Tá bom, e agora? Eu vou dar um exemplo. Quem faz curso de Atzalá, que eu nunca fiz, mas um conceito muito básico. Você chega lá para, Deus nos livre, ter um acidente de carro. Você vai lá, você quer ajudar. Então o que você faz? Já começa a ajudar. Peraí, você colocou o cone lá? Não, mas se eu colocar o cone não vai dar tempo de eu ajudar. O cara está quase morrendo. Não, você não pode comprometer a tua vida. Ah, mas o cara já foi. Ele já teve o acidente. Vamos tentar ajudar. Mas você não pode ir. Então, às vezes, com a gente na euforia de não aceitar a situação, mas como pode ser que aconteceu isso com ele, a gente toma a decisão errada. Então, um exemplo
Nessa hora, você tem que ter frieza, por mais difícil que seja. Ok, vamos lá. Mais uma lição muito prática, eu já falei isso no shiur, já teve, você me mandou mensagem por causa disso, mas que o cuidado que a gente tem que ter com o corpo do Yehudi. Aqui foi uma exceção à regra, etc. Mas essa mulher teve o máximo de cuidado. Um corpo do Yehudi, mesmo depois que a pessoa faleceu, não é um pedaço de carne. É um corpo sagrado. Ele tem santidade e ele tem que ser tratado. Quem já participou, pelo menos ouviu falar daquela tahará que se faz, que é a limpeza ritual que se faz, etc. Você tem um cuidado máximo com o corpo. Ah, tá morto, esquece. Não faz diferença. Não, 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 não. Você tem um cuidado máximo. Você poder dar para isso, isso é um conforto enorme para Neshama. E quem já participou, infelizmente todos já participaram de um enterro, o Hevra Kadisha sempre pede desculpa. Olha, desculpa se a gente não tratou você da maneira... A Kadisha nem conheceu o cara, muito mais provável que a gente que lidou, teve com ele a vida inteira, que ofendemos, fizemos um monte de coisa. Isso é mais importante. Não, não, não. Primeira coisa, o Hevra Kadisha vai lá e pede desculpa, porque talvez, de alguma maneira, não conseguiu dar o kavod necessário. Para a gente ter ideia de como realmente o corpo ele é sagrado e fazer tudo o possível, que, infelizmente, se isso acontece, como acontece em Israel, tem aquele Zaka, e eles fazem todo um trabalho louco de conseguir achar ossinhos milimétricos e pegar sangue, etc., e pegar com uma esponja, não queria entrar nesse detalhe, mas é o cuidado máximo que tem que se ter com o corpo do Yehudi. Muito mais, alguém vivo, né? Não estou falando com o morto, a gente respeita e o vivo deixa para lá. Muito mais com alguém vivo. Mas mesmo com o morto, a gente tem que ter esse cuidado e essa mulher teve esse mérito especial ela ter feito isso. E agora que Davi conseguiu resolver um dos problemas que a gente tinha falado, que o Urim Betumim, o peitoral, tinha falado, agora ele voltou e falou, bom, já que a Hashem aceitou, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer em relação ao outro erro. O outro erro tinha sido de que o Shaul não tinha sido lamentado o suficiente após o seu falecimento. De novo, falando do corpo, do kavod suficiente. Então, apesar que, de maneira geral, depois de 12 meses, acabou todo o luto, acabou tudo. Você não pode agora se lamentar mais. Tem um limite que a Torá coloca para gente. Tudo bem, a dor continua, etc., mas você não pode agora levantar um assunto antigo. Terminou. E você está, na verdade, desrespeitando. Se você vai se lamentar mais para fulano, peraí, Moshe Rabbeinu não ganhou mais que isso, Avraham Avinu não ganhou mais que isso, a gente não pode sair dos limites que a Torá permite. Então, por isso, Davi, a princípio, não queria tocar nesse assunto ou tocar no túmulo deles. Mas depois que ele viu isso, ele falou, bom, vamos resolver esse segundo assunto. Então, ele vai lá, e eles vão remover os túmulos do Shaul, Jonathan, etc., para dentro de Israel, que eles tinham sido acabaram sendo enterrados fora de Israel. Os ossos deles foram transferidos. E, apesar que já tinham passado muitos anos que eles tinham sido enterrados, os corpos deles estavam frescos. Há 40 anos tinham se passado, os corpos deles estavam frescos. Por quê? Porque, na verdade, é permitido um corpo de tzadikim, Deus não permite que os vermes o consumam. Já um ser humano mortal como nós, então não temos esse privilégio, mas os tzadikim não são consumidos. Então, 40 anos depois, os corpos deles ainda estavam intactos, e eles então foram removidos e foram agora acompanhados pelo povo de Israel com bastante, com toda um grupo, essa procissão fúnebre, todo mundo vai atrás e dando o cavalo necessário para sepultar o Shaul e o Jonathan, e eles foram junto com o Kish, que era o pai, o Kish, agora me lembrei, o nome do pai deles era Kish, Shaul ben Kish, e eles foram agora, foram enterrados, e eles também enterraram, agora finalmente, aqueles 7 príncipes que estavam lá pendurados, foram enterrados também nesse momento. E, finalmente Hashem teve misericórdia do povo judeu, e aí veio chuva em abundância naquele ano e terminou. Então, aqui a gente conclui esse capítulo da história, muito difícil, mas como a gente vê que às vezes a gente tem uma dívida histórica. Às vezes a dívida é histórica, passou algumas gerações, e eles acabaram, justamente por ser uma geração do mais alto nível, que a gente tinha falado de Torá, de mitzvot, de imoralidade, etc., mas eles acabaram pagando por isso, mas conseguiram liquidar uma dívida histórica e finalmente eles tiveram a chuva deles.